Olá pessoal, meu nome é Raoni Beltrão, eu sou biólogo formado pela Universidade Federal da Bahia. Realizei o mestrado em Ecologia e Conservação aqui na Universidade Federal de Sergipe e o doutorado em Zoologia na Universidade Federal da Paraíba. Há mais ou menos 10 anos eu realizo pesquisas em Sergipe, estudando as espécies de primatas presentes no estado. Basicamente todas as espécies, são 4 espécies nativas do estado. Atualmente eu realizo um estágio de pós-doutoramento vinculado ao programa de Ecologia e Conservação, que é um programa de mestrado e doutorado da Universidade Federal de Sergipe. E meu projeto consiste basicamente em entender como os calitriquijacos, que é uma espécie de primata de pequeno porte, mais conhecido por sagui. Então, como esses primatas, esses macaquinhos, ocupam o ambiente urbano e quais são as características do ambiente urbano que favorecem a existência e permanência desses animais ao longo dos anos. Essa proposta tem por expectativa favorecer, entender quais são as características que favorecem a existência desses animais. Então, a partir daí, a gente enriquecer outros lugares dentro do ambiente urbano em que esses animais não ocorrem, para que eles possam ocorrer, de modo que eles também consigam sobreviver num ambiente em que continua em grande expansão, que são os ambientes urbanos. Esses animais eles são responsáveis por uma série de serviços ecológicos ou características ecológicas, depende de como possa ser tratado. Entre elas, por exemplo, o controle de algumas pragas. Eles podem consumir uma vasta quantidade de insetos, uma grande variedade de espécies de insetos, e ao mesmo tempo eles também podem nos fornecer informações importantes, por exemplo, com relação a algumas doenças, como é o caso do que vocês podem se lembrar recentemente, do surto de febre amarela que houve no sudeste do país. E esses animais eles são afetados tanto quanto nós, seres humanos, pela febre amarela, e eles então, por conta disso, podem nos servir de alerta da presença do vírus no ambiente. Então a eventual morte desses animais em ambiente urbano pode nos alertar a respeito da presença do vírus nesses ambientes. Por outro lado, a garantia e melhoria dos ambientes para que favoreça a permanência desses animais pode nos dar também uma melhor condição de vida, visto que esses animais dependem no mínimo da presença de algumas espécies de árvores, e aí a gente pode imaginar que a presença dessas espécies de árvores podem melhorar na condição de temperatura de algumas ruas ou mesmo da cidade inteira, com ambientes mais arborizados, a permanência de ambientes mais sombreados, e o que pode nos permitir, por exemplo, também um planejamento territorial melhor, evitando ocupar áreas que tecnicamente não deveriam ser ocupadas. E inclusive recentemente a gente pode se lembrar das fortes chuvas que ocorreram em Aracaju e ao longo do estado inteiro, por exemplo, algumas em condições realmente anormais e outras em condições que podem ser muito bem previstas, com alagamentos de beiras de rio que tecnicamente não deveriam ser ocupadas, mas que a gente tem ocupado, e tentar manter esses ambientes vegetados, não só pelos saguis, mas por nós, pela nossa própria condição de vida, pode garantir que a gente tenha uma melhor condição de vida dentro do ambiente urbano. Então, associar essas condições, arborizar áreas que hoje não estão mais arborizadas, garantir a margem dos rios, com vegetação, mesmo de mangue, que é uma vegetação bastante típica do município de Aracaju, que são ambientes frequentados por esses animais, pode associar essa condição da manutenção desses animais com a manutenção de espaços verdes na cidade e a garantia de melhor condição de vida para os habitantes da cidade. Não só dessa cidade, que pode servir, como a gente trata, como um modelo de um estudo que pode ser aplicado depois em outras cidades, inclusive cidades menores, que têm uma melhor... Quando a gente tem uma melhor condição de evitar que alguns erros que já são recorrentes de cidades grandes
e naturalmente mais antigas, essas cidades menores e mais jovens possam ser melhor planejadas para que esse tipo de condição não venha a acontecer no futuro. E isso quer dizer que a partir de uma pesquisa muito simples a gente pode alcançar resultados mais palpáveis na melhoria da condição dos seres humanos e da vida em cidades, por exemplo. Basicamente é isso.